Olá, amados, graça e paz, aqui irmão Fábio Gomes. O Senhor agrada daqueles que perseveram, lembrando sempre que o temor é o princípio da sabedoria, a reverência, a integridade, a sinceridade, a integridade daqueles que seguem sem violar o exercício da verdade, estão sempre sem violar o direito. Ele detesta aqueles que violam o direito. A sua balança é fiel e verdadeira, detesta pesos e medidas enganosos, assim como aqueles que ainda que se julgam, aqueles que falam pelo seu espírito, que seja palavra humana. Ele é aquele que nos ensina: com a mesma medida que medires, sereis medidos, sereis julgados. Que o Senhor julgue entre mim e vós, aqueles que acham que é palavra meramente humana, porque não falamos por si, falamos através daquele que nos sustém e nos fortalece, falamos através daquele que dele é o reino, é o poder, é a glória, as riquezas. A sua vontade é feita tanto no céu como na terra. Não há ninguém que possa impedir o seu agir, o seu efetuar, o seu querer, assim como ele nos sustém e nos mantém, aonde, segundo a sua infinita bondade e misericórdia, que é o fato de não sermos consumidos e se renova a cada manhã. Vanglória é maligno. Ele nos ensina, todo aquele que queira fugir da vanglória, importância nenhuma o que planta e o que rega, e sim aquele que dá o crescimento, nos ensina o Senhor. Assim como ele diz: o servo inútil não herdará o reino dos céus, mas depois de haveres feito tudo, fazeis em oculto, aonde aquele que está no alto tudo contempla e executa. Não fazeis para agradar os meros mortais, mas antes aquele que nos recrutou para uma boa obra, do que não se retrocede. E assim ele nos ensina: depois de haveres feito tudo, ficais firmes e considerai inútil, fazendo assim fugir de toda vanglória. Não existe meritocracia, uma vez que a nossa capacidade vem do Senhor. Não seguir segundo os meros mortais, que se julgam ter méritos, porque estão sempre a operar por si. Mas aquele que opera pelo seu Espírito dá o mérito àquele que é digno. O construtor que edifica a casa e que tem mais, é digno de maior honra do que a própria casa. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Aleluia! Aquele que diz que os poderosos desta era perversa iriam tropeçar na sua verdade, aonde juntamente com a inteligência dos seus pensadores iria desvanecer, porque ele pega as coisas loucas para confundir os que são sábios. Ele pega as coisas fracas para confundir os que se julgam fortes. Ele pega aqueles que não eram, faz com que seja, para envergonhar aqueles que diziam que são e não são. E assim ficais firmes e constantes, a fim de calar a ignorância dos insensatos, os mestres de ignorantes, mestres de crianças infantis, que não se alcança o dom de justiça, e por isso estão sempre achados em falta na balança que é fiel e verdadeira. Detesta os pesos e medidas enganosos, e dia após dia eles perecem por falta de conhecimento e negligência no ensino. Melhor para aqueles que perseveram, segundo aquele que nos sustém e nos fortalece dia
após dia, a sua graça nos basta, e assim sejais firmes e constantes, segundo aquele que nos sustém e nos fortalece. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.